Boa tarde a todos. Meu nome é Bernardo Vasconcelos Pedrosa. Eu faço parte do programa Residência Pedagógica e vim apresentar uma experiência com fluidos para o ensino de física no programa Residência Pedagógica da UFOP, orientado pelo professor Fábio Augusto Rodrigues e Silva e pela professora e co-orientadora Darlene Cristi Ermelinda Pena. A experiência foi feita na Escola Estadual Ouro Preto, conhecida como Polivalente. Ela foi realizada para a matéria Práticas Experimentais, que é uma matéria do itinerário formativo. E o objetivo do trabalho foi apresentar fluidos newtonianos e não newtonianos para alunos do ensino médio, mais precisamente do segundo ano do ensino médio. Os fluidos newtonianos e não newtonianos se diferenciam entre si pelo fato que os fluidos newtonianos seguem as leis de Newton, ou seja, o atrito, a viscosidade são constantes, enquanto os fluidos não newtonianos não são constantes, ou seja, por exemplo, um exemplo de um fluido não newtoniano bem conhecido e bem propagado nas mídias é a areia movediça, mas no caso o experimento foi feito para com que os alunos aprendessem tanto o que são fluidos e também conseguir fixar mais o que são as leis de Newton, ação e reação, corpos acelerados, inércia. A metodologia utilizada foi a metodologia investigativa, que foi subdividida em duas etapas. A primeira etapa foi feita uma roda e os alunos aí foi perguntado aos estudantes do segundo ano que eles sabiam sobre o que são fluidos, o que são as três leis de Newton, e qual que é a importância desses fluidos, porque esses fluidos apresentam uma importância muito grande na construção de materiais, e outras coisas. Por exemplo, determinada quando o fluido não newtoniano tem uma viscosidade que não é constante, ou seja, isso auxilia quando a gente vai medir a contagem em gotas em hospitais. Então, a primeira etapa, retomando, foi feita as perguntas: o que são fluidos não newtonianos, quais são suas propriedades, quais são a sua importância e o que eles conheciam sobre fluidos newtonianos e não newtonianos, além das leis de Newton. Isso foi importante porque para que a gente conseguisse retirar dos estudantes algumas concepções alternativas que eles tinham sobre a disciplina de física em geral, e também para que eles conseguissem ter uma vislumbrar o que seria o experimento. A segunda etapa do a segunda etapa da metodologia foi feito um experimento em que os estudantes foram postos a fazer o experimento, que consiste em pegar duas vasilhinhas de plástico, mais precisamente vasilhames de plástico, e colocar água, mais precisamente 200 ml de água, e depois colocar amido de milho, mais conhecido como maisena, e misturar. Foi acrescentado também corante para que desse uma cor mais ilustrada para que eles conseguissem vislumbrar melhor como que o fluido ia se comportar. E a terceira e última etapa foram feitas perguntas, só que nesse caso foram perguntas impressas no papel, para que os estudantes conseguissem, além de relatar quais foram as sensações que eles sentiram, também ver que eles aprenderam durante todo o processo de o que são fluidos newtonianos e não newtonianos, quais são as suas diferenças, e também se eles conseguissem dar mais exemplos de fluidos. A conclusão foi que os estudantes conseguiram aprender mais sobre as leis de Newton e também aprender por que os fluidos, em geral, têm essa diferença
entre fluido newtoniano e não newtoniano é importante, porque eles estavam tendo muita dificuldade e é sabido que a matéria de física é uma matéria um pouco mais puxada, porque tem muito cálculo, e fazer esse experimento foi algo muito importante para os estudantes, porque eles conseguiram sair da sala e ver como é que é realizado um experimento, e como que um experimento não necessariamente precisa de materiais um pouco caros, ou precisa de ter um material específico, porque esse experimento pode ser feito em casa, tanto é que foi relatado por 2 estudantes que eles gostariam de refazer o experimento em casa. E para o Residente foi importante porque foi demonstrado como que poderia ser uma maneira mais fácil de abordar certos conceitos de física, química, com experimentos lúdicos, além de ter uma boa pesquisa por trás, É, como agradecimento, eu gostaria de agradecer ao FOP, à CAPES, aos orientadores Fábio Augusto, Darlene Christie, e também gostaria de agradecer à Escola Estadual Ouro Preto. Então é isso, obrigado.